Nós estamos no 35º Distrito Policial, no bairro Lagoa Redonda, para registrar um atentado contra a vida de duas policiais civis. As inspetoras estavam trabalhando na permanência nesta delegacia. Tiveram acesso exatamente por este percurso aos xadrezes em que estão detidos atualmente 14 homens. As policiais fizeram exatamente este percurso para ter acesso a esses xadrezes, justamente para levar a alimentação para esses detentos. De repente, elas foram surpreendidas por um atentado. Um dos homens chegou a puxar os cabelos da policial civil. E agora eu vou conversar com o Francisco Lucas, ele que é diretor do sindicato que representa a Polícia Civil, que vai nos contar com mais detalhes como tudo isso aconteceu. Lucas, para iniciar a nossa conversa, duas policiais civis estavam na permanência nessa delegacia. Exato. Uma policial na escala normal e uma mulher veio no reforço do serviço extraordinário. Isso que é um absurdo, a gente vem já cobrando providência da administração há muito tempo, já mostrando outros casos, inclusive na Pacatuba, onde duas mulheres estavam sozinhas, custodiando preso, eu digo sozinha, duas mulheres, né? Essa atividade aqui é ilegal, é irregular, inclusive perigosa para homens, que quiçá duas mulheres. Nós vemos aqui uma grade até mesmo reforçada, fechada, e de alguma forma elas tiveram que ter acesso à última cela. Exato. Teve que entrar até porque para entregar alimentação. Veja se é ambiente para um profissional de segurança, para um policial civil, tá certo? Hoje o Estado cobra inclusive nível superior para ingresso. Veja se isso aqui é um ambiente para alguém trabalhar. Então, é essa situação, desvio de função grave, de muito tempo. A gente iniciou uma campanha que, inclusive, já incomodou a Delegacia Geral, se incomoda quando a gente prega cartazes da campanha avisando do risco de fuga de preso. Mas não se incomoda com essa imoralidade, esse absurdo que a gente está convivendo na delegacia. Ontem, a Delegacia de Maracanã tinha 50 presos, 50 num local onde comporta no máximo 10. Nós vemos a presença dos policiais da unidade tático-operacional. Eles foram acionados para este local em virtude da gravidade deste acontecimento e, na verdade, já foi constatado que dos dois xadrezes aqui, as grades já foram cerradas. Na verdade, esse primeiro xadrez que está vazio, a grade já havia sido cerrada. Do outro xadrez, que é o xadrez 2 no caso, a grade está parcialmente cerrada. Por isso, os presos foram colocados já todos naquele local. Ou seja, na verdade, estes homens, os detentos, estavam dispostos a fazer as policiais como refém e iria acontecer aqui uma fuga em massa. Poderia haver, além de uma fuga em massa, sei lá o que esses caras estavam intencionados em fazer com as meninas, os policiais. E aqui quero agradecer, louvar aqui a participação dos colegas, né, da unidade tática operacional, que vem dando esse esforço. Aos finais de semana estão se revezando, aí formando duas equipes. Veja que esse acontecimento se deu por volta de 16 horas, praticamente memorável. Houve uma fuga no 11º, houve uma fuga, pelo menos mais 7 presos fugiram lá, e já tem a outra equipe lá, e aí agradeço aos colegas o empenho. Não é fácil esse trabalho que eles estão fazendo, e tem que entrar no local insalubre, como é uma carceragem de delegacia, fazer buscas minuciosas aí em bojo, coisa absurda. Sobre as policiais, Lucas, qual o estado delas nesse momento? Estado de saúde, psicológico extremamente abalado, não é para menos? Está bastante abalado, inclusive nós estamos levando ela aqui para casa, não tem mais condição de trabalhar, fazer aí um atendimento médico a ela, levando ela para o médico, mas fica bastante abalada depois de uma situação dessa, né? Então é grave isso, mulheres trabalhando muitas vezes sozinhas, encarceradas. Nós registramos, a denúncia é grave, a situação é grave também. Nós vemos que todos os presos estão no segundo xadrez aqui, já que o primeiro teve a grade cerrada, conforme nós ouvimos nos relatos. A expectativa realmente é que as autoridades façam algo o mais rápido possível, porque da maneira que está insustentável. Não é a primeira vez que nós registramos tentativas de fugas de presos nas delegacias aqui do nosso estado, e desta vez os presos atentaram contra a vida das duas policiais civis. Por sorte, uma policial estava atenta, ela acabou reagindo a toda a ação e conseguiu salvar a vida, podemos dizer assim, da própria companheira de trabalho. Tudo isso aconteceu aqui, no interior do 35º Distrito Policial, no bairro Lagoa Redonda. Aqui no 11º Distrito Policial, localizado no bairro Pan-Americano, nós registramos que a perícia forense foi acionada para essa delegacia, justamente para fazer as devidas constatações com relação a mais uma fuga de presos, desta vez nesta unidade. As informações que nós temos é que pelo menos seis homens conseguiram fugir através de um buraco. É isso mesmo,
um buraco que foi aberto na estrutura de uma das celas. Na verdade, no interior dessa delegacia há 2 celas, 28 homens abrigados nos 2 xadrezes. E através deste buraco que foi feito no xadrez número 1, 6 conseguiram fugir. Aqui nós já encontramos a Ana Paula, que é a diretora do sindicato que representa os policiais civis. Ana Paula, uma situação bastante grave, 28 homens detidos aí num espaço para no máximo 12 pessoas. Talvez nem isso, né? Na realidade, preso não deve... Delegacia não é lugar de preso. Infelizmente, o estado do Ceará rema contra a maré. 17 estados já se libertaram desse câncer e a gente... ainda estamos com essa manutenção dos presos nas delegacias. Eram 28, como você bem falou, no xadrez da fuga haviam 14, fugiram 6, pela pronta ação dos inspetores que estavam de plantão, que percebendo a fuga, deram a volta no prédio e evitaram que os demais, os 8 que restaram, fugissem. É importante frisar aqui, eu devo salientar que infelizmente há em algumas delegacias, e estamos visitando essas delegacias, autorizações por parte dos delegados para que ocorram visitas de familiares de presos, o que representa, o que potencializa o risco de fuga. Nesse momento pode entrar uma serra, pode entrar algum objeto usado para escavar, e também a manutenção de ventiladores, um aparelho de televisão, né, e muitas garrafas de água. Ora, a água eles molhavam a parede e cavavam um buraco usando o material que tiravam do ventilador. Então, a gente já está com essa manutenção de presos, né, com essa irregular custódia de presos, mas ainda facilitamos com esse tipo de permissão. Delegacia não é lugar de preso e nem hotel. Eles não estão aqui a passeio, se estão porque cometeram um crime. Então, nós não podemos facilitar. Vamos oficiar a Delegacia Geral, vamos oficiar esse delegado para que ele corrija esses erros que estão ocorrendo nessa delegacia. Não pode o policial que está de serviço ser punido ou responder por algo que ele não é responsável. Ana, nós tivemos acesso à fotografia do buraco, local em que esses presos conseguiram fugir. Logo após passarem por este buraco, eles acabaram pulando os muros aqui da área externa. A pergunta com relação a tudo isso é como eles conseguiram, de fato, fazer esse buraco, que não é um buraco tão pequeno, e nada foi percebido. O buraco ficando bem no fundo da cela, bem ao fundo mesmo da cela, é impossível de se ver pelas câmeras, não tinha como os policiais acompanharem. Então lá no xadrez tem a televisão que faz o barulho, ajuda a inibir, né, a dificultar que o policial perceba. Então são essas correções que tem que ser feitas na delegacia, tem que se dificultar ao máximo, né? Eles molhavam com as garrafas de água, molhavam a parede e aí cavavam. Fica difícil. O próprio delegado estava autorizando esse tipo de coisa. Tem que se corrigir. Homens perigosos que estão à solta. Infelizmente. Infelizmente, quem sofre é o cidadão, quem sofre é a sociedade. A polícia está fazendo seu trabalho, está aprendendo. Essa crise no sistema penitenciário está sobrando para a Polícia Civil. São 600 inspetores que a sociedade perde, que estão custodiando, estão servindo de babá de presos. 600 inspetores que poderiam estar combatendo o crime organizado, que já fincou fortes raízes aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos que o governador estabeleça um calendário de desativação do xadrez. Nós não estamos pedindo muita coisa, estamos pedindo um calendário, que ele inicie a desativação do xadrez e já está sendo contornada a crise nos presídios. Então, à medida que esses presos forem retornando para o sistema penitenciário, que não mais retornem, não fiquemos mais com esse câncer que é a custódia de presos nas delegacias. A gente vai esperar morrer um policial para agir. O reforço policial foi acionado para o 34º distrito localizado no centro de Fortaleza. Tudo isso em virtude de mais um atentado contra os agentes da segurança pública. Desta vez, policiais civis que trabalham nesta delegacia. De acordo com as informações, os policiais civis que estão no plantão nesse distrito policial foram até o local em que estão instaladas as 2 celas desse distrito policial para recolher o lixo. No momento em que o policial civil teve acesso ao local, conhecido como passatempo, ele foi rendido pelos homens que estão detidos nesses xadrezes. É isso mesmo, mais um atentado contra policial civil aqui no nosso estado, dessa vez no 34º
34º distrito localizado no centro de Fortaleza. O policial, por uma questão de cautela, ao se aproximar, no caso das celas, para fazer a coleta desse lixo, para recolher esse lixo, ele entregou a própria arma para o companheiro de trabalho que estava de prontidão. Quando ele se aproximou da cela, um dos presos acabou o agarrando, fazendo, podemos dizer assim, esse policial civil como refém. O colega de trabalho acabou reagindo, um disparo de advertência foi efetuado e, com isso, o policial foi liberado. O plantão aqui da delegacia continua a funcionar normalmente. O policial que foi vítima deste atentado, dessa ação, é claro, abalado, mas está bem, ninguém saiu ferido e a situação é essa que nós acabamos por registrar. Vamos conversar com o supervisor de policiamento da capital. Coronel, qual que é a situação neste momento? Houve essa tentativa e essa tentativa foi contida. E eu peço à população, de um modo geral, que tiver conhecimento de presos, pessoas que ganharam a liberdade indevidamente, que ligue 190 ou 181 para a gente recuperar esse pessoal e devolver para a justiça. Diante deste acontecimento, é importante dizer que em poucas horas, em três delegacias já ocorreram fatos que acabam chamando a atenção. O primeiro registro que nós fizemos foi no 35º Distrito Policial, no bairro Lagoa Redonda, em que uma policial civil foi feita refém pelos detentos. Nós registramos também a fuga de 6 presos no 11º Distrito Policial, localizado no bairro Pan-Americano, e agora fazemos o registro deste fato que aconteceu aqui no 34º DP, no centro de Fortaleza. Muito provavelmente, a intenção desses presos seria fugir, já que, de acordo com as informações, 50 homens estão detidos nos 2 xadrezes dessa delegacia.